Salve! Salve meus ninjas! Sejam bem-vindos ao nosso curso de classificação de contas, né? Vamos trabalhar especificamente sobre o modelo de balanço patrimonial, que é a primeira demonstração contábil que nós vamos trabalhar aqui no nosso curso. Pois bem, gente, para quem não sabe, classificação de contas é um dos temas mais importantes cobrados em prova, não só pelo volume de questões que é cobrado, mas também por ele servir de base para outros conteúdos. De repente você está aí voando e não consegue aprender como é que faz o lançamento contábil. E às vezes você não sabe, não é porque você não estudou o lançamento contábil, que você não aprendeu a base. E a base está onde? Em classificação de contas. De repente você está com uma dificuldade enorme em aprender como é que faz um fluxo de caixa, uma consolidação de balanço, né, que são conteúdos mais avançados, né, dependendo do edital que você estiver estudando, pode ser que ele chame isso de normas brasileiras de contabilidade, como na prova do exame de suficiência, e em alguns concursos públicos isso aqui é tratado como contabilidade avançada, né, então você pega uma parte de consolidação de balanço, por exemplo. Então às vezes você está com dificuldade lá na frente, né, porque você caiu de paraquedas para poder estudar fluxo de caixa, caiu de paraquedas para poder estudar consolidação de balanço, quando na verdade, você não aprendeu a base. E a base está onde? Em classificação de contas. Então, vamos aprender isso aqui, porque você aprendendo esse conteúdo, você vai estar dando uma base sólida para que você consiga avançar para conteúdos mais complexos, além de acertar as próprias questões de classificação de contas que normalmente caem na prova. Legal? Muito bem. Show de bola. Maravilha. Para quem não me conhece, eu sou o professor Oswaldo Marques e eu ajudo estudantes e profissionais a conseguirem aprovação no exame de suficiência ou em concursos públicos, né, que envolvam a disciplina de contabilidade, obviamente, porque meu objetivo com você aqui é te ensinar a contabilidade que cai na prova do CFC, que cai na prova de concursos públicos, para que você consiga ir a tua tão sonhada aprovação. Então a contabilidade deixa comigo, que a gente vai aprender, que nós vamos aprender juntos aqui, e eu vou dessecar a alma desse conteúdo nesse curso que você vai iniciar aqui agora comigo aqui agora. Legal? Maravilha, maravilha, show de bola. Muito bem. Gente, eu trouxe aqui para vocês um modelo de balanço patrimonial, tá aqui ele aqui na tela aqui agora, vamos colocar com o slide na tela, pronto. Coloquei um modelozinho para vocês aqui, ó. Ativo, aqui ó, ainda ativo ainda, a parte do passivo e a parte do patrimônio líquido. Muito bem. Gente, o que eu quero traçar com vocês aqui agora? O que eu quero traçar com vocês aqui agora é o seguinte, entenda. Esse modelo que eu vou te apresentar aqui agora não é um modelo simplesmente que eu montei porque eu acho bonito. O mais importante que eu quero que você entenda aqui é que eu peguei aqui como se fosse uma espécie de seleção brasileira, digamos assim. Eu selecionei as contas que são as mais cobradas em prova, coloquei elas aqui para a gente poder estudar juntos aqui. Pronto, porque isso aqui vai facilitar a tua vida na hora de conseguir acertar as questões na prova. Porque ao invés de você ter que estudar o plano de contas inteiro, você vai olhar para cá e vai entender, aqui são as contas mais cobradas em prova. Beleza. Então aqui é onde você vai concentrar suas energias. Então eu coloquei aqui contas de ativo, de passivo, de PL, né, que é o patrimônio líquido, para que você saiba efetivamente, normalmente, quais são as contas que sejam cobradas em prova para você ter um melhor direcionamento do seu estudo. O que eu recomendo que você faça? De repente, ó, tira um print aqui dessa tela, aqui ó, um print aqui do grupo do ativo, outro aqui do ativo não circulante, aqui também é ativo não circulante, aqui um grupo do passivo circulante não circulante, né, aqui o grupo do patrimônio líquido. Muito bem, então você pode tirar aí um print de cada tela, né? Se for o caso, pausa o vídeo, tira um print dessa aí de cada tela, imprime, bota na parede do teu quarto para que você possa olhar para isso aqui todo santo dia. De cara eu já quero te adiantar o seguinte, não tem um jeitinho milagroso que eu vá te ensinar para você poder decorar uma estrutura de plano de contas, né? Mas então, primeira coisa que é importante, que você pregue isso aqui e bote na parede do teu quarto, para que você possa olhar todo dia. Que olhando todo dia, né, você vai acabar aprendendo por osmose, de tanto você ver, você vai acabar memorizando. Agora, outro detalhe importante, que é o que a gente vai trabalhar no curso aqui agora, é que trabalhando a parte de classificação de contas e entendendo para que cada conta serve, você consegue também saber alocar as contas dentro dos seus devidos grupos. Um grande erro que o pessoal comete na hora de querer estudar classificação de contas é querer estudar a classificação de contas como se fosse uma tabuada. Ô Oswaldo, como assim? Eu te explico. Quanto é 3 vezes 3? 9. Quanto é 6 vezes 6? 36. Você não decora a tabuada? Não foi assim que a tia ensinou pra gente lá na terceira, na quarta série? Pois é, e a gente quer aprender aqui do mesmo jeito. Conta de cliente, no ativo circulante. Duplicata descontada, passivo circulante. Ações em tesouraria, conta de PL. Funciona desse jeito? Até funciona. O problema é que como são muitas contas e você não vai estudar só contabilidade, você tem N outras matérias para você poder estudar, para uma prova que vai acontecer lá mais... talvez a recente ou talvez um pouco mais lá para frente, dependendo do momento que você estiver assistindo aqui essa aula,
Mas o detalhe é que, assim, quando você decora uma coisa, existe uma probabilidade real de você esquecer. Então, o que eu quero te mostrar aqui agora? Eu vou te exemplificar para você, te explicar o que é cada conta, porque assim vai ficar mais fácil de você saber classificar no dia da prova. Apesar de que o examinador não vai te cobrar o que é uma conta de cliente, ele não vai te cobrar o que é uma conta de adiantamento a fornecedor, ele não vai te cobrar um conceito do que é a conta. Ele vai te perguntar onde é que aquela conta fica alocada. Mas a partir do momento que você entende para que aquela conta serve, dentro dos grandes grupos, você consegue alocar aquelas contas com mais segurança sem precisar decorar onde é que ela fica. Aí é onde está o grande X da questão, tá? Então, antes de começar a responder aqui, antes de começar a estudar o nosso conteúdo, eu quero te mostrar aqui, ó, como é que esse conteúdo cai em prova. Por exemplo, aqui, ó, uma questãozinha que caiu aqui na prova do exame de suficiência. Aqui ele está perguntando sobre os grandes grupos, ó. Ativo circulante, investimento, imobilizado, intangível. Quando ele pede os grandes grupos, aí sim, ele pode te cobrar alocação, como ele pode te cobrar conceituação. Normalmente, quando esse conteúdo cai na prova, se ele pedir conceituação, é dos grandes grupos. Ele não vai pegar uma conta específica e te perguntar o que é cada conta. Oswaldo, o que você está querendo falar de grandes grupos, né? Então vamos lá que eu vou te explicar aqui agora. Esse aqui são os grandes grupos, ó. Nós temos o ativo, dentro do ativo temos o ativo circulante. Dentro do ativo circulante, aí nós temos várias contas aqui dentro. Isso aqui não é preocupação para agora, já já eu chego lá. Dentro do ativo não circulante, nós temos o realizável a longo prazo, o investimento, o imobilizado e o intangível. Aqui são grandes grupos, certo? Que ficam dentro do grupo do ativo não circulante. Dentro do grupo do passivo, nós temos o passivo, que é subdividido em passivo circulante e passivo não circulante. Aqui são os grandes grupos. E dentro do patrimônio líquido, que é as contas de PL. Isso aqui são grandes grupos. Ele pode perguntar a conceituação dos grandes grupos? Pode. Agora, se ele quiser cobrar a parte de classificação, ele não vai para os grandes grupos, ele vai cobrar continha por continha dentro de cada conta. Como é que isso cai na prova? Vamos lá. Ó. Aqui uma questão conceitual para você poder ver, né? Ele cobrando aqui, ó, o que é um ativo circulante, o que é um investimento, imobilizado, intangível, que são grandes grupos. Aqui envolvendo uma questão de natureza das contas, ó, que pode ser devedores e credores. Aí perceba, ó, que ele colocou as contas dentro de cada grupo de contas, tá vendo? Ó? Muito bem, show de bola. Olha aqui essa terceira questão que eu coloquei para hoje aqui, ó. Questãozinha da Fundação Carlos Chagas para técnico da Receita Federal. De novo, aqui ele está pedindo o que aqui para a gente? Para a gente poder fazer as classificações, ó. E ele deu várias contas aqui para a gente poder classificar. Para a gente poder dizer o que é ativo circulante, o que é ativo não circulante, o que é PL, enfim. Então, aqui são questões de classificação. Então, normalmente é isso que cai na prova. Então, a gente vai estudar aqui o conteúdo agora e, em seguida, a gente vai responder questões. Essa vai ser a nossa missão para poder trabalhar nesse curso agora. Vamos para cima? Bora lá. Show de bola, show de bola. Então, para começar, eu quero tratar com você aqui sobre essas definições de grandes grupos, né? Porque nós temos aqui dentro do grupo do ativo, nós temos aqui o ativo circulante e nós temos o ativo não circulante. Oswaldo, como é que eu vou saber se eu vou classificar uma conta dentro do circulante ou dentro do não circulante? Vamos lá. O que você vai fazer? Gente, tudo aquilo que tiver vencimento para 12 meses, e que ele tenha liquidez em até 12 meses, você vai colocar aqui no circulante. Gente, o que extrapola o prazo de 12 meses, ou seja, após 12 meses, você vai colocar aqui no não circulante, certo? Muito bem. A mesma definição vale para os grupos de passivo. Passivo circulante até 12 meses. 12 meses. E no meu passivo não circulante, que está aqui embaixo, é o período de após 12 meses.
Então vamos lá que eu vou te explicar isso aqui, ó. Veja bem. Aqui no meu grupo do meu ativo, eu vou ter aqui as minhas contas que eu tenho com vencimento a receber. Certo? A receber. Show de bola. Se eu tiver que receber isso em até 12 meses, eu coloco no circulante. Ou se tiver liquidação em até 12 meses, né, se tem a liquidez em até 12 meses, vai ficar aqui no meu grupo do ativo circulante. Então veja só, por exemplo, dentro do ativo circulante eu tenho um primeiro grupo que ele é chamado de caixa e equivalente de caixa. Se você pegar algumas questões mais antigas, você vai ver que o pessoal chamava o grupo do caixa e equivalente de caixa de grupo do disponível. Grupo do disponível, tá? Algumas questões até hoje ainda aparece esse nome disponível, apesar de estar errado, tá? Pela atualização, isso aqui já não pode mais ser utilizado. O termo correto é caixa equivalente de caixa, mas vira e mexe aparece, certo? Então, por exemplo, dentro do caixa equivalente de caixa, que é o nosso primeiro grupo de contas, eu tenho um caixa, banco e aplicações financeiras. Veja que essa aplicação financeira tem essa terminologiazinha aqui, ó, liquidez imediata ou liquidez diária. E aí, gente, ó, toma cuidado para você olhar para essa palavra imediata, liquidez imediata, e você não ir para o texto literal do português. Porque quando você fala de imediata, você pensa no agora, né? Agora. O que eu consegui de dinheiro para agora é liquidez imediata. Tá certo isso, Oswaldo? Tá quase. Porque liquidez imediata, para a norma brasileira de contabilidade, é aquilo que tem liquidez em até 3 meses. Em até 3 meses para ficar dentro desse grupo aqui, ó, do caixa equivalente de caixa, certo? Porque dentro do ativo como um todo, né, dentro do ativo circulante como um todo é até 12 meses. Mas no grupo do caixa equivalente de caixa, com liquidez imediata em até 3 meses. Oswaldo, o que seria liquidez imediata em até 3 meses? Pensa comigo. Pode ser que você tenha aplicado em um CDB, por exemplo, lá no seu banco. E aquele CDB tem a liquidez em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos. O que é isso, Oswaldo? É o dinheiro ficar bloqueado, eu só posso resgatar na data do vencimento e até lá o dinheiro fica rendendo. Então, se você aplica um dinheiro numa conta em que você vai poder resgatar esse dinheiro rapidamente, em até 3 meses, você bota aqui dentro do grupo do caixa equivalente de caixa. E se você fizer uma aplicação e ela tiver um prazo mais estendido, digamos assim, você pode colocar ela dentro do ativo circulante, só não vai ficar dentro do grupo do caixa equivalente de caixa. Agora, se essa aplicação tiver um prazo que extrapole o prazo de 12 meses, aí vai ter uma conta específica para ela. Aonde é, Oswaldo? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu posso pegar um CDB com liquidez em 24 meses, por exemplo, ou em 18 meses, que seja, e aí, no caso, ele ficaria dentro do grupo do investimento, tá? Por que, Oswaldo? Porque ele tem um prazo de liquidação que extrapola os 12 meses, tá vendo? Muito bem. Então, significa dizer que é o seguinte, ó, quando você aplica esse dinheiro, você não vai sair resgatando o pingado, ele está bloqueado. Só posso resgatar na data do vencimento. Isso é o trabalho da liquidez. Certo? Não é à toa que quando você vai estruturar um balanço patrimonial, ele é estruturado de que forma? De forma que você vai colocando o que tem mais liquidez para cima e o que tem menos liquidez para baixo. Quanto mais rapidamente eu conseguir converter algo em dinheiro, mais para cima no grupo do ativo ele fica. E quanto mais demorado for conseguir converter aquilo em dinheiro, ele fica mais para baixo. Não é à toa que imobilizado fica lá no final do balanço patrimonial, no grupo do ativo, e o caixa é a primeira conta. Por quê? Porque o caixa é o próprio dinheiro. Então não precisa converter o que já é dinheiro. O caixa e o banco, por exemplo, são as primeiras contas, certo? Muito bem. Então, dito isso, eu já entendi que a aplicação financeira ela pode estar aqui, dentro do grupo do caixa equivalente de caixa. Ele também pode estar aqui, por exemplo, como uma conta separada de aplicação. Poderia colocá-la bem aqui, né? Uma conta de aplicação financeira, certo? Gente, um detalhe importante, assim, você não precisa decorar exatamente essa ordem como essas contas estão colocadas aqui dentro, tá? Porque não é esse o foco que o examinador cobra na prova. Estou colocando aqui, mas você não tem a obrigação de saber nessa ordem, beleza? Fica tranquilo em relação a isso. Muito bem. Entrando aqui na nossa segunda conta, para a gente trabalhar aqui agora, que seria a conta de clientes, ó.
Perceba que a conta de cliente, ela tanto vai estar aqui, ó, no circulante, como ela também vai estar aqui dentro do realizável a longo prazo no grupo do não circulante, tá vendo? Ô, Oswaldo, como é que eu vou saber se eu vou classificar uma conta de cliente como circulante ou não circulante? Gente, de novo, tudo vai depender de quê? Do vencimento. Do vencimento. Logo, se eu tenho contas a receber, em que eu vou receber em até 12 meses, eu vou colocar onde? No circulante. Há questões também que a banca não coloca o vencimento, né, 12 meses, ele coloca curto prazo. Curto prazo. Se ele colocar curto prazo, circulante. Se ele colocar longo prazo, aí você vem bem para cá, ó. Aqui, após 12 meses. E aqui ele coloca longo prazo. E aqui ele coloca longo prazo. Pronto. Se eu coloco longo prazo aqui, fechou. Eu já sei que isso aqui é um cliente que vai ficar dentro do grupo do realizável a longo prazo, que é um subgrupo do ativo não circulante. Legal? Beleza? Show de bola? Maravilha. Perceba que junto com a conta de cliente está encangado, amancebado, afolosado, junto e entranhado, junto com ela, essa conta aqui da PSLD, estão vendo? Ó? PSLD, que antigamente era chamado de PDD, que era a provisão para devedores duvidosos. A nomenclatura dela foi alterada, né? Agora é chamada de perdas estimada com crédito de liquidação duvidosa. Muito bem. Então, dentro desse sentido, essa perda estimada com crédito de liquidação duvidosa nada mais é do que uma estimativa de calote. Estimativa de calote. Oswaldo, calote é calote. Né? Coloca aí para mim no teu estado, né? Coloca aqui embaixo para mim nos comentários, como é que chama calote no teu estado. Oswaldo, o que é calote? Calote é aquele cliente que diz que vai pagar e não paga. Né? Ele dá um bom e velho calote. Né? Tem gente que chama de caloteiro, XPTO, né? Mundiça, né? Enfim, tem vários nomes aí para ele. O fato é que ele contrata um serviço ou compra uma mercadoria, diz que vai pagar e não paga. Né? Então, ele promete como sem falta e falta como sem dúvida. Então, esse é o bom e velho caloteiro. Então, eu preciso estimar isso dentro da contabilidade para poder saber, para que o usuário da informação contábil possa olhar para o balanço patrimonial, ver lá e entender assim, ó, opa, eu tenho aqui 100 mil para receber. E essa empresa está dizendo que ela tem uma estimativa de que X% não vai ser recebido, sei lá, 5%, 10%, 3%. Isso aí é o tempo é quem vai dizer. Né? À medida que você vai comprando, vai vendendo e vai fazendo as transações, você vai criando um indicador, né, que te diz mais ou menos quanto é que você, como é que eu vou te dizer? Quanto você tem estimativa de perda, né, de que você não vai receber aquele valor. E aí você coloca aqui, certo? Isso aqui é o que a gente chama de conta retificadora. Ela corrige o saldo de uma conta principal. Vamos anotar aqui, ó. Conta retificadora. Oswaldo, o que é uma conta retificadora? A conta retificadora é aquela conta que corrige o saldo de uma conta principal. Ela corrige o saldo de uma conta principal. Oswaldo, significa dizer que a conta principal está errada? Não é bem que ela esteja errada. Não é que ela esteja bem errada, né? Assim, vamos entender o que quando eu falo aqui de corrigir, é mais no sentido de ajustar. Né? Vamos colocar aqui do lado, ó. É mais no sentido de ajustar. Por que, Oswaldo? Perceba. Se eu tenho um cliente de 100 mil, eu não vendi 100 mil? Vendi. Então 100 mil tá certo, pô. O valor é o correto. A questão é que aqueles 100 mil, eu não vou receber tudo. Então eu preciso ajustar o valor para que ele reflita a realidade de fato. Percebe? Então a conta retificadora tem essa finalidade. Se você olhar aqui, no nosso material, eu deixei aqui marcadinho, ó, com menos aqui na frente, tá vendo? Ó? Todas elas aqui são contas retificadoras. Ô Oswaldo, então ficou fácil na hora da prova, né? Porque se eu olhar aqui para a prova e ver esse sinalzinho negativo, eu já sei que são contas retificadoras, não é isso? Não. Não por quê, Oswaldo?
Porque eu estou colocando esse sinalzinho de menos aqui para facilitar a tua vida, para tu bater o olho aqui e saber onde é que estão as contas retificadoras. Mas lá no dia da tua prova, o examinador não vai colocar esse sinal de menos aqui na frente. Ele vai partir do princípio de que você esteve aqui, assistiu essa aula com o professor Oswaldo Marques, imprimiu o modelo lá de estrutura de balanço patrimonial com o modelo das contas que são mais cobradas, anotou todas as contas retificadoras e estava preparado para poder enfrentar aquela questão e acertar no dia da prova. Então o examinador parte do princípio de que você estudou aqui comigo e está sabendo essas contas, né? Então assim, ó, o examinador não vai colocar esse sinal de menos na frente, ele não vai te dar essa colher de chá, ele parte do princípio de que você já sabe. Então já estou te mostrando aqui boas das contas que normalmente são cobradas na prova, né, para você poder já saber quais são essas contas retificadoras. Legal? Normalmente a galera tem uma dificuldade enorme, né, com essas contas retificadoras, porque para poder adivinhar o que é o que não é de lascar. Então já estou te mostrando aqui quais são essas contas. Muito bem, show de bola. Já entendemos que a conta de cliente fica aqui no circulante e ele pode ficar no não circulante. Vamos agora olhar para a conta de estoque. E aí, gente, quando a gente trabalha estoque normalmente ou ele vai ser trabalhado para venda, ou ele vai ser trabalhado para consumo. Oswaldo, eu posso trabalhar estoque para uso? Não, não pode. Por que, Oswaldo? Porque se for para uso, não é estoque, é imobilizado. Quando você vai usar um produto dentro da operação, um item dentro da operação, ele é imobilizado, mas a gente vai já chegar lá. Deixa eu voltar para cá por enquanto. Oswaldo, vender tranquilo, né? Agora, consumido, vamos lá que eu vou explicar. Veja, quando você compra algo com o objetivo de vender aquele algo, então você está diante de um estoque. Então, por exemplo, eu fui numa loja e comprei essa garrafa aqui para poder beber água. Legal, vou inclusive beber aqui um golinho aqui, ó. Já bebeu água aí também? Muito bom. Então eu comprei essa garrafa. Eu fui numa loja que tinha a garrafa e eu comprei a garrafa. Legal. Então veja, a loja que estava lá, ela comprou com o objetivo de vender. Então aquilo ali é estoque. Estoque de material para revenda. Agora vamos imaginar um hotel. Um hotel, aí você chega lá no hotel, você abre lá o frigobar e tem lá uma garrafinha de detergente lá dentro. Aí você pensa, caramba, tudo que eu mais queria nesse momento era uma garrafinha de detergente. Né? É claro que isso não vai acontecer, né, gente? É óbvio. Mas pensa comigo. O hotel precisa de material de limpeza? Um detergente, um sabão em pó, um amaciante, um desinfetante. Ele vai precisar de material de limpeza? Precisa. Você vai comprar material de limpeza? Não. Mas se você quer entrar no hotel, o mínimo que você espera é que ele esteja limpo, higienizado e cheiroso. E organizado. Não é assim? Pronto. Então, para isso, ele precisa de um material de limpeza. Então, perceba que eu comprei aquele estoque não com o objetivo de vender o estoque, mas eu comprei com o objetivo de usar na operação. Né? Faz parte da prestação de serviço da empresa. Então, aqui seria um estoque para consumo. Oswaldo, e por que eu não posso classificar um estoque para uso? Porque para uso aí já não é mais estoque. A gente entraria lá no grupo do imobilizado porque teria aqui um material para uso. Então perceba, para que eu possa fazer essa aula para vocês aqui agora, tem uma câmera na minha frente que está gravando. Confere? Confere. Eu trabalho comprando e vendendo câmera? Não trabalho comprando e vendendo câmera. Nós somos uma empresa que treina os nossos alunos para que eles sejam aprovados, seja no exame de suficiência, seja em concurso público. Então, a nossa empresa trabalha com a prestação de serviço para capacitar, treinar os estudantes e profissionais que querem ser aprovados. Eu não trabalho comprando e vendendo câmera. Isso nunca, eu não vou dizer nunca, né? Porque ninguém sabe no dia de amanhã. Mas até hoje, nesse exato momento, eu nunca vendi uma câmera. Né? Não é a minha intenção trabalhar com isso. Então, a câmera que está aqui na minha frente, ela não está gerando o faturamento, assim como acontece com o estoque. Se a gente voltar aqui, ó, esse estoque que ele é vendido aqui, ele gera faturamento. Beleza, Oswaldo, maravilha. Esse estoque aqui gera faturamento? Não. Mas ele contribui para a geração do faturamento. Contribui para a geração do faturamento. Ah, Oswaldo, tô entendendo, beleza. Vamos dar um exemplo? Bora. Veja, a câmera que está aqui na minha frente. Eu estou vendendo a câmera? Não. Mas eu preciso da câmera para poder prestar o serviço? Resposta sim. Então a câmera ela serve para que você possa
para que você possa, sim, gerar o faturamento. Ela não vai gerar diretamente o faturamento, mas ela vai contribuir com a geração desse faturamento. Percebe? Vamos imaginar que você passou aí no exame de suficiência e abriu sua empresa de contabilidade. Você bota um ar-condicionado dentro daquela sala. Você vai trabalhar comprando e vendendo ar-condicionado? Não. Mas o ar-condicionado ele é necessário para o bem-estar do seu ambiente, para você, para os seus funcionários, para atender os seus clientes. Então, veja, os seus móveis e utensílios, né, o ar-condicionado vai estar lá no meio, né, porque ele vai ser importante para a geração do seu faturamento. Ele não vai gerar diretamente o faturamento, mas ele contribui. Legal? Muito bem, show de bola. Então, voltando para cá, veja que essa conta do estoque, ela também tem uma conta retificadora para ela, né, que são as perdas estimadas por redução ao valor realizável dos ativos. Aqui acontece quando você tem um valor de estoque, que aconteceu alguma coisa e aquele estoque foi desvalorizado por algum motivo. Como o estoque ele faz parte do grupo do ativo e ele precisa gerar benefício econômico futuro, então nesse sentido, o estoque ele precisa ser reduzido ao valor recuperável do ativo. E aí, nesse sentido, então, o estoque tem uma conta retificadora para ele, que é exatamente essa aqui. Boa, pessoal, vamos lá. Continuando então, ainda sobre a questão do nosso grupo do estoque, né, Oswaldo, mas o estoque tem outros conteúdos atrelados a ele, tem? Tem. Né? O estoque ele tem a questão dos critérios de avaliação. Né? Pode cair também uma questão de estoque especificamente, cobrando o método PEPS, cobrando média ponderada, cobrando a redução ao valor recuperável dos ativos. Mas enfim, isso aí seria objeto para outro conteúdo em um próximo curso, né? Em uma próxima aula. Por quê, Oswaldo? Porque o objetivo aqui hoje é trabalhar a parte de classificação de contas. Uma questão específica sobre estoque, uma questão específica sobre imobilizado, sobre ativos e passivos contingentes, enfim. Isso aí seria um conteúdo para uma próxima aula, para poder tratar sobre normas brasileiras de contabilidade, que a gente poderia ver isso mais a fundo, tá? Mas hoje o objetivo é trabalhar a classificação de contas. Então, como diria Jack, vamos por partes. Hoje o objetivo é você aprender classificação de contas e acertar essa questão na prova. Depois a gente vai avançando para outros conteúdos também. Beleza? Combinado? Se está combinado para você, coloca combinado aí embaixo aí no chat aí, para eu poder saber que vocês estão aprendendo e acertando direitinho o conteúdo, né? Então coloca aqui embaixo nos comentários combinado, que é para eu saber que vocês estão evoluindo aqui junto comigo. Beleza? Muito bem, show de bola. Pessoal, outro conteúdo importante que normalmente cai na prova é a conta de adiantamento a fornecedor. E aí, o cuidado que eu quero que você tenha aqui, quando cai adiantamento a fornecedor, é para você não confundir esse danado aqui, do adiantamento a fornecedor, com esse danado que tem aqui no grupo do passivo, que é chamado de adiantamento de cliente, tá vendo? Porque pode ser que, se você estudou um pouquinho de contabilidade, você sabe que fornecedor é conta de passivo e que cliente é conta de ativo. Pelo simples fato de que cliente é um direito, né, porque é um contas a receber, e que o fornecedor é um contas a pagar. Sendo assim, seria uma obrigação, estaria no passivo, né? Muito bem. Então, assim, ó, a grosso modo, o que eu tenho no meu ativo circulante, no meu ativo, são valores que eu tenho a receber. E o que eu tenho no meu passivo seriam valores a que eu tenho a pagar, né? A grosso modo seria isso, né? De uma forma bem simplória. Então, o que raios que um adiantamento a fornecedor está fazendo dentro do grupo do ativo, né? Então, vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho aqui a pessoa do contratante de um lado versus a figura do contratado do outro. Contratado do outro lado. O que isso quer dizer para a gente, pessoal? Vamos lá. Quando eu falo de contratante, o contratante é quem está pagando, confere? É quem está pagando. Pagando antecipado, não é isso? Deixa eu botar aqui. Eu vou tirar esses bonequinhos daqui para a gente poder ter mais espaço, tá, pessoal? Deixa eu colocar o bonequinho aqui para cima. O bonequinho é feio, né, gente? Mas o importante é ter saúde, né? O importante é vocês entenderem e acertar a questão na prova. Então, o contratante é quem está pagando. Pagando. Pagando a quem, Oswaldo? Ele está pagando ao fornecedor. Confere? Fornecedor. Ele está pagando por algo que não foi recebido. Não foi recebido. Recebido. Logo, se ele não foi recebido, ele tem o direito
o direito de poder cobrar. De cobrar. Cobrar o quê, Oswaldo? Vamos lá. Ou ele vai cobrar a mercadoria, mercadoria ou o serviço que vai ser prestado. Por quem? Pelo contratado, certo? Por isso que o adiantamento a fornecedor fica onde? Fica no grupo do ativo, porque eu tenho o direito de poder cobrar por uma mercadoria um serviço que não foi entregue ainda. Já do outro lado, o contratado, ele teve o que, Oswaldo? Ele teve um recebimento, antecipado, não teve? Antecipado? Teve. Teve um recebimento antecipado. Ele teve um recebimento antecipado por algo que não foi entregue. Não foi entregue. O que é que não foi entregue, Oswaldo? De novo, né? A mercadoria ou o serviço. Muito bem. Gente, se a mercadoria ou o serviço não foram entregues ainda, né? Isso significa dizer que ele tem a obrigação de fazer essa entrega. Certo? Entrega. Por que, Oswaldo? Porque ele recebeu antecipado. Ele teve um adiantamento. Um adiantamento de quem, Oswaldo? Um adiantamento de cliente. Ah, Oswaldo, entendi. Entendi. Por isso que adiantamento de cliente fica no passivo. Confere? Confere. É isso daí. Aí tem outras contas que são importantes também, por exemplo, despesa antecipada. Cuidado porque despesa antecipada tem esse nomezinho de despesa aqui na frente, que faz com que você ache que isso aqui é uma conta de DRE, uma conta de resultado. Só que na verdade não. Na verdade não. Por que não, Oswaldo? Porque DRE, no caso aqui, despesa antecipada, é conta de quê? É conta de ativo circulante. Então aqui a gente bota um X aqui para a gente saber que está errado, certo? Muito bom, show de bola. A despesa antecipada, ela acontece, por exemplo, com uma conta de seguro, quando você paga por um seguro, algo que vai ser despesa, mas não agora. Porque se eu contrato uma apólice de seguro, ela tem um prazo de validade de 12 meses, é justo eu colocar como despesa agora de algo que vai me gerar um benefício econômico futuro com o passar do tempo? Não, né, gente? Então, por isso que eu classifico primeiro no ativo, para depois ir apropriando no resultado. Tá? Então isso aqui inclusive serve de base para quando a gente entrar num curso na parte de lançamentos contábeis, você poder entender isso aqui com mais profundidade. É por isso que eu digo que esse aqui é o conteúdo que ele serve de base, de pilar, de sustentação para outros conteúdos. Quando você aprende isso aqui, você tem um domínio para você poder ter a base para aprender outras matérias, como lançamentos contábeis, fluxo de caixa, equivalência patrimonial e por aí vai. Legal? Muito bem. Gente, entrando aqui no grupo dos impostos, aqui é só besteirinha mesmo, tá, gente? Para você não se confundir por puro nervosismo na prova, né? Ó, impostos a recuperar aqui no ativo, ó, e quando você vai lá para o passivo, o nome é impostos a recolher, tá vendo? Recuperar e recolher tá bem parecido. Às vezes na hora da prova você acaba vacilando aí por pura bobagem, né? Muito bem, show de bola. Entrando agora aqui no nosso grupo do ativo não circulante, continuando na verdade, né? Você vê aqui, ó, que nós temos o nosso grupo do realizável a longo prazo, que são os meus contas a receber que excedem ao prazo de 12 meses, né, que são os contas a receber de longo prazo. Beleza? Aí a gente entra no outro grupo, dentro do ativo não circulante, que é o grupo de investimentos. Esse grupo de investimento a gente chama normalmente de valorização do capital próprio. Do capital próprio. Então, quando eu compro alguma coisa com o objetivo de valorização do capital próprio, essa é a palavra-chave que cai na prova, aí você diz que é uma conta de investimento. Legal? Beleza, beleza? Show de bola. Então, tudo que eu comprar, né, ou aplicar com o objetivo de que se ele valorize ao longo do tempo, né, obviamente num prazo que exceda 12 meses, né, aqui tem que ser longo prazo, né? Prazo. Porque se for curto prazo, fica no circulante. Beleza. Entrando aqui no grupo do imobilizado, ó, são os meus bens, né? Eu já expliquei para vocês. Então, tudo que eu comprar com o objetivo de usar na operação,
Tudo que não gera faturamento, mas ele contribui para a geração do faturamento, são meus itens de imobilizado. Tanto de imobilizado quanto de intangível. A diferença do imobilizado para o intangível é que esse cara aqui, o intangível, a norma chama assim, ó. Ele chama assim, ó, ativo não monetário, sem substância física. Muito bom. Então, tudo que eu comprar e que seja um ativo não monetário, que não tenha substância física, estamos diante de um intangível, né? Aquilo que eu não pego, né? Mas eu sinto, né? Muito bom, show de bola, maravilha. Entra marcas, patentes, softwares, né? E tudo mais. Só tem um detalhe importante, gente, que a gente precisa se atentar lá na hora da prova, que é a contazinha Maria vai com as outras que entra com ela, né? Que é quem, Oswaldo? Olha só. O imobilizado, ele sofre depreciação, ó. Já o intangível, ele sofre amortização. Até excluir esse daqui, tá, pessoal? Ó, deixa eu tirar ele daqui, tá alocado aqui no canto... Oxi, no canto errado, aqui a exaustão, ó. Porque a exaustão são reservas naturais, na verdade, né? Então, a reserva natural, ela sofre exaustão. Vamos colocar aqui do lado. Ó, o imobilizado, ele sofre depreciação. O intangível, ele sofre amortização. E as reservas naturais, elas sofrem exaustão, certo? Muito bem. No frigir dos ovos, o cálculo é o mesmo, certo? Não muda nada. É só a temática do item que vai mudar. Imobilizado, intangível e as reservas naturais. Oswaldo, mas tem questão que cai na prova pedindo cálculo de depreciação? Tem. Normalmente cai pelo método das cotas constantes, é o método linear. Oswaldo, cai questão sobre itens de intangível para poder calcular a amortização? Tem. Cai questão também sobre isso. E da mesma forma, normalmente ele cobra pelo método linear. Além de cobrar algumas outras coisas, de fase de pesquisa, fase de desenvolvimento, mas enfim. Gente, sossega o coração, porque a gente tem que dar um passo de cada vez. Então, hoje a gente está estudando classificação de contas. Então, eu estou te ensinando o suficiente para você acertar as questões de classificação de contas na prova, certo? Itens mais aprofundados, para mergulhar dentro do imobilizado, mergulhar dentro do intangível, isso aí seria objeto de um outro curso. Então, por hoje, o meu objetivo é te ensinar a acertar a classificação de contas. Em um outro momento, a gente pode estudar a parte imobilizada, intangível e por aí vai. Legal? Beleza? Então não vamos colocar a carroça nas frente do boi, não. Sossega o coração. Eu sei que é muita coisa para poder estudar, mas não adianta sair atropelando tudo. Dentro da contabilidade, existe um negócio chamado de cronologia. Oswaldo, o que é cronologia? É você estudar dentro de uma ordem. E não é uma ordem simplesmente de você abrir aqui um cronograma e dizer, hoje eu vou estudar isso, amanhã eu vou estudar aquilo, e estudar aquilo outro. Às vezes o pessoal confunde cronologia com organização. Você colocar dentro de um cronograma, você está organizando a tua agenda de estudo. Quando eu falo de contabilidade, o buraco é mais embaixo, porque um conteúdo chama o outro. Então não dá para estudar, por exemplo, lançamento contábil, se você não tiver visto natureza das contas. Não dá para estudar natureza das contas se você não tiver visto classificação de contas. Não tem como você estudar fluxo de caixa lá na frente se você não tiver estudado classificação de contas. Aí você vai lá para contabilidade de custos. Não dá para você estudar custos, por exemplo, custeio por absorção, se você não tiver estudado classificação de custos. Não dá para você estudar ponto de equilíbrio lá em contabilidade gerencial, não dá para você estudar margem de segurança operacional se você não tiver estudado ponto de equilíbrio. Então perceba que um conteúdo ele chama o outro. É diferente de você estudar, por exemplo, direito administrativo, que hoje eu vou estudar direito administrativo, amanhã eu vou estudar direito constitucional, ok. Amanhã eu vou estudar auditoria e no outro dia eu vou estudar perícia, ok. Amanhã eu vou estudar direito e legislação aplicada e no outro dia eu vou estudar contabilidade pública. Ok, são conteúdos independentes, percebe? Então, mas dentro da contabilidade propriamente dita, não dá para você misturar os conteúdos. Você tem que obrigatoriamente seguir uma sequência lógica. Senão você vai tentar espremer o caldo do bagaço da laranja para poder aprender o conteúdo e não vai aprender. Por quê, Oswaldo? Por um simples motivo. Você não aprendeu a base, e não seguiu uma cronologia. Legal, pessoal. Queria aproveitar aqui um momento, então, para poder te avisar aqui uma coisa. Talvez você saiba, talvez não, mas eu tenho uma turma que eu chamo carinhosamente de Turma da Pipoca, que é uma turma gratuita, onde eu mando sempre os avisos de quando vai ter aula que eu solto aqui no YouTube. Então, quando tem um conteúdo, eu aviso lá para os alunos para eles poderem vir estudar de forma gratuita. Se você quiser participar desse grupo, tem um link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode entrar, se cadastrar, para que você possa ser sempre avisado
quando tiver um conteúdo novo, a gente manda um material também lá para você, com a bateria de questões, enfim. Né? Então esse material a gente sempre manda gratuitamente lá no nosso grupo do WhatsApp. Mas sempre tem aquele aluno que chega para mim e fala o seguinte: Oswaldo, mas essas aulas vão ficar aqui disponíveis para o resto da vida no YouTube? Não, a gente coloca e de tempos em tempos elas saem, elas ficam temporariamente disponíveis no YouTube. Oswaldo, mas eu queria ter acesso a esse material com as explicações técnicas do conteúdo, com a resolução das questões, inclusive com essas anotações que você faz aí durante a aula, com essas explicações que eu acho massa, enfim. Eu queria ter um pouquinho mais de acompanhamento. Então, pensando nessa galera que nos acompanha na Turma da Pipoca de forma gratuita, eu resolvi criar de forma inédita, estou aqui avisando para vocês em primeira mão, né, que a gente vai criar a nossa Turma da Pipoca VIP. Pois é, então a partir de agora nós vamos ter uma Turma da Pipoca VIP, onde vocês vão ter o acesso à gravação das aulas, onde vocês vão ter esses materiais que vão ser liberados aqui, inclusive com as anotações que eu estou explicando aqui durante a aula. Então vocês vão ter a explicação técnica do conteúdo, a resolução das questões, junto com as anotações que eu fiz aqui durante a aula. Então todo o conteúdo que eu faço aqui, e que eu resolvo as questões, que eu explico os conteúdos e que eu faço as minhas anotações, a gente vai, retira daqui e coloca no portal do aluno, tudo organizado, estruturado, para que você possa ter uma melhor cronologia dentro do seu estudo, além de algumas aulas inéditas exclusivas que a gente vai colocar também lá na nossa Turma da Pipoca VIP, né? E aí você vai ter a oportunidade de poder fazer um upgrade no seu plano a partir de agora, saindo da Turma da Pipoca e entrando na Turma da Pipoca VIP. E o melhor de tudo, essa turma vai ter um valor simbólico de uma mensalidade de R$10 por mês. Olha só, agora aproveita, né? Porque não sei por quanto tempo eu vou manter isso, estou falando aqui em primeira mão para vocês, então vocês vão poder fazer um plano de assinatura, onde você vai pagar um valorzinho simbólico de R$10 por mês, para que você possa ter acesso aí ao nosso programa da Turma da Pipoca VIP, né, onde você vai ter acesso a essas aulas, a explicação do conteúdo técnico, a resolução das questões, você vai ter também aulas exclusivas que vão ser divulgadas lá dentro do portal do aluno, então você vai receber um login, uma senha no portal, com material todo organizado, estruturado, para você poder assistir às aulas, né? Esse é um primeiro passo que você pode dar dentro da sua jornada de preparação, seja para passar no exame de suficiência, seja para ser aprovado em um concurso público, né? Porque nós temos programas mais avançados, né? Nós temos a Turma Ninjas do CFC, que é o nosso programa de treinamento online, onde eu ensino os nossos alunos a serem aprovados no exame de suficiência. A gente te treina para que você seja aprovado, e aí é um conteúdo mais robusto, né? Digamos assim, né? Com um detalhamento maior. E nós temos a nossa Operação Receita, que é um curso de contabilidade voltado para concursos públicos da carreira fiscal. Então você tanto tem um curso de contabilidade voltado para concurso público, como você tem um programa de treinamento completo envolvendo todas as disciplinas do edital, onde você pode se preparar para a prova do exame de suficiência. Mas isso é um papo para a gente poder discutir em um outro momento. Nesse momento agora você tem a oportunidade de poder fazer parte da nossa turma VIP, né? A nossa Turma da Pipoca VIP, com um valorzinho simbólico de uma mensalidade de R$10, que você vai poder ter acesso a todo esse material, todo esse conteúdo, para você dar o seu primeiro passo no seu processo de preparação aí, rumo à sua aprovação no exame de suficiência ou rumo à sua aprovação em um concurso público. Legal? Então vai ter um link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, ou de repente vai ter um QR Code que vai aparecer aqui na tela. Você pode fazer a sua matrícula e começar a estudar com a gente já a partir de hoje, né? E aí você também vai poder fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, vai ter um grupo exclusivo só para a Turma da Pipoca VIP, onde também lá vão ter conteúdos exclusivos que vão ser postados lá dentro para quem tiver no nosso grupo, com explicações, né, aprofundamentos sobre alguns determinados conteúdos que a gente vai passar lá dentro do nosso grupo VIP da Turma da Pipoca. Legal? Então fica o convite aí para você, caso você queira participar, né, dar esse primeiro passo, né, na sua jornada, né, rumo à sua aprovação, seja no exame de suficiência, seja em concurso público. Você pode assinar esse plano no link que vai estar aqui embaixo, uma mensalidadezinha de R$10, que, gente, R$10 está mais barato do que uma garrafa de Coca-Cola, né? Nem uma garrafa de Coca-Cola hoje você consegue mais comprar com R$10. Agora aproveita, né? Como isso aqui é uma abertura, né? Digamos assim, é a nossa apresentação oficial, né? Estamos divulgando agora pela primeira vez, então você tem a oportunidade de poder fazer com esse valorzinho simbólico de R$10. Clica no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, faz a tua matrícula e bora começar já a partir de hoje, beleza? Então é isso aí, recados dados, então a gente pode voltar aqui para o nosso conteúdo da nossa aula. Bora lá. Vimos aqui a parte do imobilizado, vimos a parte do intangível,
Aqui também está tudo explicado, beleza? Então podemos passar para o grupo do passivo, né? Que via de regra, o passivo, onde estão as nossas obrigações. Obrigações, os nossos valores a pagar. Valores a pagar. A pagar. Beleza, show de bola, maravilha. E aí, ó, lembra lá da conta do adiantamento de cliente? Beleza, conta de adiantamento de cliente, ó, conta de passivo circulante, tá vendo? Ó? Não é porque tem um nome cliente aqui na frente que ela é uma conta de ativo, né? Adiantamento a fornecedor é no ativo e adiantamento de cliente no passivo. Muito bem. Gente, as outras são até mais fáceis, porque tudo que me remete a uma obrigação é um passivo, não deixa de ser uma obrigação. Eu só quero chamar a atenção aqui de algumas contas, como a parte de provisão, por exemplo. Como aqui a parte de provisão, porque a provisão, aqui são contas que elas possuem valor incerto e prazo incerto. Olha que interessante. Oswaldo, eu tenho contas nesse sentido? Tem. Por exemplo, 13º, férias, são valores incertos. Eu sei que eu tenho que pagar, sei, mas quando exatamente? Ah, Oswaldo, mas não é no final do ano? Em partes. Por que em parte, Oswaldo? Porque pode ser que o funcionário seja demitido. Eu vou ter que pagar o 13º antes do vencimento. Pode ser que ele receba um aumento de salário, isso interfere na base de cálculo. Então, no 13º salário e nas férias, eu tenho uma estimativa de quando vai ser pago. Eu tenho uma estimativa de quanto vai ser pago. Mas eu só vou saber efetivamente o valor exato na data em que a operação acontecer. Legal? Então, por enquanto, eu vou provisionando, eu vou estimando o pagamento que tem que ser feito. Legal? Muito bem. Dividendos a pagar é a conta do lucro, né? É a partição do lucro, né? Eu pego o lucro e eu divido entre os sócios, né? Entre os sócios da empresa. Então, quando eu divido o lucro entre os sócios da empresa, é a conta de dividendos. Gente, percebe aqui que tem a conta de nós temos aqui a conta de financiamentos a pagar no passivo circulante e financiamentos também no passivo não circulante. Oswaldo, o que determina? De novo, o vencimento, ó, tá vendo? Se eu tiver algo para poder pagar que seja de 12 meses, circulante. Se eu tiver algo para pagar que exceda o prazo de 12 meses, não circulante. Às vezes o examinador coloca datas, né, para você poder calcular o número de meses. E às vezes ele simplesmente coloca um texto, né, onde ele coloca aqui do lado, curto prazo, e aqui do lado ele coloca longo prazo. Se ele colocar curto prazo e longo prazo, eu já sei que é passivo circulante ou não circulante, tá? Eu só quero que vocês tomem cuidado com um detalhe, que é se na questão ele colocar tipo um prazo de carência, um prazo de carência, vamos supor que seja um prazo de carência de 24 meses, por exemplo, né? Exemplo, 24 meses. Oswaldo, explica isso aqui melhor, vamos lá. Vamos supor que você foi ao BNDES, por exemplo, e pediu lá uma linha de crédito, e o BNDES estava com a campanha de incentivo aos pequenos comércios, e pererê parará, e ela te concedeu um empréstimo, né, um financiamento para você poder comprar equipamentos, estrutura para a tua empresa, e ela te concedeu um prazo de carência de 24 meses. Oswaldo, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu só vou começar a pagar após esse prazo. Então, nesse caso aqui, tudo vai ser passivo não circulante. Ah, Oswaldo, por que é tudo não circulante? Não é uma parte no circulante, uma parte no não circulante? Via de regra, sim. Se você comprar um carro financiado em 60 vezes, por exemplo, você vai ter 12 parcelas no circulante e 48 no não circulante. Até aí tudo bem, beleza. O detalhe é que, se por acaso acontecer de você conseguir um prazo de carência onde você vai pagar tudo a partir do 24º mês, você tem alguma parcela para poder pagar no curto prazo? Não. Então é tudo não circulante. Percebe a diferença? Então, cuidado na hora da prova, se você vai ter um pagamento ou um recebimento ao longo do período, aí eu teria uma divisão entre circulante e não circulante, ou se você vai pagar tudo numa data futura, né, ou a partir de uma data futura. Aí, nesse caso, seria tudo não circulante, se extrapolar o prazo de 12 meses. Legal?
Muito bem, show de bola. Atrelado com ela, vai ter aqui a continha de juros aproprial. Afinal de contas, você contrai um empréstimo, um financiamento, você vai pagar juros. Afinal de contas, esse é o métier do banco. Ele ganha pela remuneração do dinheiro no tempo. Então, nesse sentido, você está lá, chega no banco e pede lá para o banco 100 mil reais emprestado. O banco vai dizer, ok, eu te empresto, maravilha. Mas você vai me pagar em X parcelas, que no somatório vai dar 120 mil, por exemplo. Então, nesse caso, tem 20 mil de juros. Então, lá no teu banco vai entrar 100 mil, beleza. Mas lá no teu passivo vai entrar, no teu passivo circulante e não circulante, vai entrar 120. Como é que eu tenho uma obrigação de 120 e entrou 100 mil no caixa? A conta não fecha. Né? Então, se você estudou a parte da história da contabilidade, você aprendeu que tem um cara chamado Frei Luca Pacioli, que criou o método das partidas dobradas, onde para todo débito existe um crédito de igual valor. Oswaldo, a gente não estudou ainda lançamento contábil, perfeito. Isso vai ser um objeto de um outro momento. Mas aqui eu quero que você entenda o seguinte, aqui eu quero que você entenda que as transações elas precisam ter valores coerentes, né? Ou seja, tem que bater um com o outro. Então, se entrou no banco 100 mil, o somatório do meu passivo também tem que dar 100 mil. Então, o que eu faço? Eu registro lá a minha obrigação de 120 e eu crio uma conta retificadora de 20 para poder diminuir e dizer, e aí, desses 120 mil reais tem 20 mil embutido de juros. Ah, então na verdade a dívida não é 120, é 20. 20 mil são os juros que vão ser pagos na transação. Então eu estou ajustando o saldo da conta principal, né, que é a função da conta retificadora. Então, nesse sentido, juros apropriados ele pode tanto estar aqui no passivo circulante como não no passivo não circulante. Legal? Muito bem, show de bola. Entrando no grupo do PL, é onde tem o dinheiro dos sócios. É o capital da empresa, né? Então aqui o capital social é onde os sócios vão aportar o seu capital, seja ele em dinheiro ou em bens. Agora, claro, se for em bens, tem que ser bens suscetíveis de avaliação em dinheiro. Oswaldo, como assim? Algo que tem valor sentimental não conta. Ah, Oswaldo, eu quero colocar aqui meu Del Rey 86, era do meu pai, Oswaldo. Aquele carro, ele tem um valor sentimental inestimável. Se você for me perguntar quanto é que vale aquele carro, o tanto que eu já reformei, o tanto que eu já gastei com esse carro, ele tem um valor muito sentimental. Então, dentro desse sentido, pessoal, o nosso capital não pode ser estimado. Então, eu tenho que colocar algo que tenha um valor real de mercado. Né? Então, o valor sentimental ele fica de lado. Beleza, vamos contratar um perito para que ele possa avaliar esse carro. Se ele tiver serventia para a empresa, né, vamos avaliar o valor dele de mercado para a gente poder utilizar ele como um aporte de capital social. Pode, Oswaldo? Pode. Você pode colocar dinheiro, pode colocar bens, pode colocar terrenos, pode colocar estoque, enfim, o que for suscetível de avaliação em dinheiro. Legal? E atrelado com ela vai ter aqui a conta de capital a integralizar, que isso aqui é a nossa promessa. A nossa promessa. Oswaldo, promessa de quê? A promessa de integralização. Integralização. Né? Oswaldo, como assim? É porque no contrato social eu vou colocar datas para que esses aportes aconteçam. Né? Então eu estou prometendo, né? Eu estou prometendo que eu vou fazer esses aportes aqui, ó. Então, aqui eu coloco o total. E aqui eu estou colocando o que ainda falta integralizar, né? Que seria a minha promessa de integralização de capital social. Legal? Conta retificadora do grupo do PL. Beleza, pessoal? E aí a gente entra na nossa conta de ações em tesouraria, né? Ações em tesouraria, uma conta retificadora lá do grupo do patrimônio líquido, né? Então, é uma continha para a gente poder assinalar aqui. E só para você ter o conhecimento, ações em tesouraria acontece quando você emite uma ação para o mercado e por qualquer motivo que seja, aquela ação ela entra em processo de desvalorização. Sei lá, aconteceu alguma coisa no mercado e as ações despencaram. Isso é comum de acontecer. E aí o que é que acontece? Foi bem no momento que tu botou tuas ações à venda. E aí tu quer captar recursos do mercado, só que as ações estão valendo menos do que o de fato elas valem. E aí o que que acontece? Os investidores que vão querer comprar aquela ação vão poder comprar mais barato. E você vai acabar sendo prejudicado, porque você vai conseguir arrecadar um recurso menor
do que aquilo que você gostaria. Então, para tentar conter essa situação, o que você faz? Você vai lá, você mesmo compra suas próprias ações, guarda lá em tesouraria, espera aquelas ações voltarem a se valorizar no mercado para você poder vender. É tipo assim, é como se você estivesse com fome e comesse da sua própria carne. Eu estou querendo captar recurso para poder entrar dinheiro novo dentro de casa e eu estou comprando minhas próprias ações. Né? Meio que não faz sentido. Mas é uma forma de tentar conter com que o mercado compre as ações por um preço mais baixo do que o que de fato ela deveria valer. Né? É uma possibilidade. Legal? Muito bem. Então, nesse sentido, aí, aqui são as ações em tesouraria. Pois bem, partindo daí para frente, a gente entra nas contas de reserva. E aí as contas de reserva é o que vem do lucro, né? Aí temos a reserva legal, a reserva estatutária, a reserva de contingência, a reserva de incentivo fiscal, enfim, né? O lucro do exercício, né? Que a partir de então agora é uma conta transitória, que nós tínhamos a conta chamada de lucros acumulados, né? Então essa conta de lucros acumulados, ela foi extinta, né? A lei 6.404, quando foi atualizada pela 11.638, diz assim: ei, vamos parar com esse negócio de conta de lucros acumulados, vamos dar uma destinação para o lucro. Vamos dar uma destinação para o lucro. Então o que eu faço? Eu pego o lucro e uma parcela desse lucro vai ser distribuída como reserva, e outra parte vai ser distribuída como dividendos. Dividendos. Tá? Ainda teria uma terceira parte aqui, uma exceção à regra, que poderia falar sobre a questão dos dividendos adicionais propostos, mas isso aí poderia ser objeto de uma próxima aula para poder tratar sobre isso, tá? Que teria aqui os dividendos adicionais propostos, tá? Mas isso aqui poderia ser um objeto de uma próxima aula. Mas enfim, por enquanto eu quero que você foque aqui, ó, que do lucro a distribuição fica para reserva, dividendos e adicionais propostos. Aqui conta de PL, aqui conta de passivo circulante e aqui conta de PL também, certo? Muito bem, deixa eu só anotar aqui, ó, conta de PL, conta de passivo circulante e conta de PL, certo? Ou seja, parte desse lucro vai ser constituído de reserva, aí vai vir para cá, ó. Reserva legal, reserva estatutária, de contingência, de incentivo fiscal. E outra parte vai ser distribuída como formato de dividendos, né? Vai ser pago para os sócios, beleza? Muito bem. Nesse sentido, o que mais que eu tenho? A conta de prejuízo acumulado. A conta de lucro do exercício, ela precisa ser destinada, né? Então, no final, esse lucro ele precisa dar zero. Ok. Mas se eu não tiver lucro, eu posso ter prejuízo. Aí eu posso colocar aqui meu prejuízo acumulado que eu tive no período, né? Que ele pode ser absorvido por alguma reserva que eu possa vir até aqui, né? Caso tenha reserva. Legal? Outro detalhe importante para a gente poder colocar aqui nas nossas anotações é em relação à questão do nosso balanço patrimonial, em relação à questão de natureza das contas, tá? Então nós temos aqui o nosso balanço patrimonial e do outro lado nós temos a nossa DRE, demonstração do resultado do exercício. Não é assim? Beleza. Aqui no meu balanço patrimonial nós temos 3 grupos, né? Aqui nós temos o grupo do ativo, aqui nós temos o grupo do passivo e aqui nós temos o grupo do PL. Aqui eu tenho um grupo da receita e aqui eu tenho um grupo da despesa. Muito bem. Para efeito de registro contábil, o que a gente tem que saber aqui? Ó? O ativo ele tem a natureza devedora. Então, se eu tivesse que fazer um lançamento contábil, eu ia lançar um aumento a débito e uma diminuição a crédito, certo? Se for uma conta retificadora, aí você troca. A natureza passaria a ser credora. Então, ela ia aumentar a crédito e ia diminuir a débito, certo? Do lado de cá, o passivo, natureza credora. Então, ele aumenta a crédito e diminui a débito. Se for uma conta retificadora, se ela for retificadora,
aí ela passa a ter natureza devedora. Então, ela aumenta a débito e diminui a crédito, certo? O mesmo raciocínio vale para o PL. Né? Nós temos aqui a natureza do PL como sendo credora, então ela vai aumentar a crédito e diminuir a débito. Se for uma conta retificadora, inverte, né? Retificadora. A natureza passa a ser devedora. Então ela aumenta a débito e diminui a crédito, certo? Então tá aí o esqueminha para você poder aprender natureza das contas, né? Natureza do ativo devedora, natureza do passivo credora, natureza do PL também, né? Então, via de regra, seria isso, né? Se por um acaso vier uma conta retificadora, aí aqui o ativo passaria a ter natureza credora. Vou só ajustar aqui que ficou feio, né? Natureza seria credora. Aqui seria natureza devedora, certo? No grupo do resultado é mais simples, tá? Porque aqui, ó, a natureza da conta sempre vai ser credora. Aqui não tem exceção à regra. E aqui a natureza da conta vai ser sempre devedora, não tem também exceção à regra, certo? Muito bom. Então tá aí o nosso grupinho de receitas e despesas. Entrando agora como é que a gente vê esses assuntos na prova, né? Como é que essas questões são cobradas em prova, vamos ver essa primeira questãozinha aqui para a gente poder entender como é que a brincadeira funciona. Gente, o grande barato dessas questões é a gente encontrar a palavra-chave, certo? Se a gente encontrar a palavra-chave, a gente consegue acertar a questão. Então vamos analisar aqui, ó. Relacionei os grupos de ativos descritos na primeira coluna com as suas respectivas propriedades na segunda coluna e em seguida assinala a alternativa correta. Vamos lá. Ativo mantido para uso na produção de fornecimento de mercadoria e serviço, como aluguel e outros para fins administrativos que se espera ser utilizados por mais de um período. Pronto. Gente, falou em uso e falou que vai ser em mais de um período, não tem o que discutir, ó. Não tem o que discutir. Isso aqui só pode ser um grupo de imobilizado. Então aqui, ó, eu já coloco um 3. Já traz o 3 para cá, ó. Se aqui é um 3, eu já papoco o item A, já papoco o item B, o item C, o item D. Vamos lá. Vamos para o próximo item. Ativos que serão realizados, vendidos ou consumidos no decurso normal do ciclo operacional da entidade, mantido essencialmente com o propósito de ser negociado, né? Dentro do ciclo operacional. Oswaldo, isso aqui está com cheirinho de o quê? De estoque, né, Oswaldo? Está com cheirinho de conta de estoque. Por que, Oswaldo? Porque ele falou que vai ser vendido ou que vai ser consumido. Oswaldo, mas eu não tenho conta de estoque aqui. Ok, não tenho. Mas o ativo circulante, o estoque não está dentro do ativo circulante, sim ou não? Sim. Então aqui eu posso efetivamente marcar tranquilamente, colocar um 1 bem aqui, ó. Aqui eu boto 1 e aqui, ó, 4, tchau, para o item D de dado. E o item C de casa já é a nossa alternativa correta. Gente, lá na hora da nossa prova, a gente precisa prestar muita atenção no sentido de ganhar tempo na hora de responder a prova. Por que, Oswaldo? Porque eu cheguei no meio do caminho e já acertei a questão. Examinador, seu lindo, um beijo e um abraço. Se você quiser, avança para a próxima questão, que tá tudo beleza. Maravilha? Mas vamos lá, né? Por desencargo de consciência, né? Vai que dá uma zebra. Vamos ver aqui, ó. Ativo não monetário sem substância física. Gente, aqui não tem para onde fugir. Falou em sem substância física, só pode ser um item do intangível. Acabou. Maravilha, show de bola. Só sobrou quem agora, Oswaldo? Investimento. Tem que falar sobre valorização do capital próprio, né? Exatamente. Vamos lá. Olha aqui, ó. Ativos mantidos com a obtenção de renda e para valorização do capital. Ou ambos. Acabou. Acabou. Gente, sabe qual é o barato dessas questões? Sabe qual é o barato dessas questões? É porque eu já estou dizendo que o texto que está aqui está correto. Eu só preciso elencar para poder dizer qual conta representa. Então, esse aqui é o tipo de questão que ela é bacana, porque você não precisa se preocupar em encontrar um erro na questão. Você só precisa encontrar a palavra-chave que vincula com o item correto, percebe? Então, é o tipo de questão beleza para você encontrar a palavra-chave e sair tranquilo que a questão vai estar correta. Ó, delícia. Maravilha. Vamos para frente? Bora. A segunda questão, ela diz assim, ó. A CIA Rio Branco Limpo apresenta em 31/12 de X9 um balancete com saldos em reais. Ele deu aí o balancete e ele diz o seguinte, ó. Ele quer o total das contas de natureza
devedora, né? E aí, pessoal, lembra nesse tipo de questão, porque quando cai na prova classificação de contas, ou ele vai pedir classificação pelo grupo de contas, ou ele pede pela natureza das contas. Se ele pedir pelo grupo de contas e tiver uma conta retificadora lá no meio, o que é que tu tem que fazer? Subtrair. Porque a função da conta retificadora é ajustar o saldo de uma conta principal, né? Então, se ele pedir pelo grupo de contas e tiver uma conta retificadora, subtrai. Agora, se ele pedir natureza das contas e tiver uma conta retificadora, aí você soma. Por que, Oswaldo? Porque, veja, se eu estou pedindo o total das contas de natureza devedora, eu não quero saber se ela é uma conta de ativo, de passivo, de receita ou de despesa, eu não estou nem aí, percebe? Então, nesse tipo de situação, fecha os olhos, esquece qual é o grupo de contas que ele pertence, não vai fazer diferença, eu só quero saber o seguinte, a devedora soma todo mundo, independente se é ativo, passivo, receita ou despesa. Legal? Show de bola? Maravilha. Então, dito tudo isso, a gente pode vir aqui na questão, para poder a gente vai fazer aqui as devidas classificações. Eu quero as contas de natureza devedora. Então, vamos lá. Fornecedor. Fornecedor é a conta de passivo, né? Passivo é natureza credora. Esse cara aqui está fora. Aplicação financeira. Ativo circulante. Natureza devedora. Esse cara aqui eu somo. Aí vem. Duplicata descontada. Conta de passivo. Passivo natureza credora. Esse aqui, tchau para ele. Aí vem, ó. Despesa administrativa, conta de resultado, é uma despesa, natureza devedora. Esse aqui eu somo. Disponível, né, gente? O termo disponível, né, ainda insiste em cair em prova, apesar de que o termo correto é caixa, é equivalente de caixa, mas enfim, né? Então, pode ser que na tua prova apareça disponível, pode ser que apareça caixa equivalente de caixa, no final, no frigir dos ovos, ambos são contas de ativo circulante, a natureza é devedora, esse cara aqui eu somo. Cliente também, ativo circulante, natureza devedora. Provisão para crédito de liquidação duvidosa, né? Aqui atualmente ela é chamada de PSLD, né? Que são as perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. O termo correto está sendo dito agora, são as perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. Lembra que ela é uma conta retificadora do grupo do ativo, né? Logo, ela tem a natureza credora, então esse cara aqui eu não somo, apesar de ser uma conta de ativo. Impostos a recuperar, ativo, natureza, devedora, esse aqui eu somo. Aí vem adiantamento de cliente, né? Eita, pegadinha clássica que cai na prova, né? O adiantamento de cliente e o adiantamento a fornecedor, né? Adiantamento de cliente é conta de passivo circulante, né? Natureza credora. Então esse cara aqui não entra na nossa composição. Despesa financeira, conta de resultado, é uma despesa, natureza devedora, eu vou somar. Despesas pagas antecipadamente, né? Conta de ativo circulante, natureza devedora, esse cara aqui eu vou somar também. Receita, resultado, natureza credora, esse aqui está fora. Custo da mercadoria vendida, resultado é uma despesa. Depósito em garantia, né? Conta de ativo circulante, natureza devedora. Oswaldo, depósito em garantia, isso aqui acontece mais em caso de processo judicial, onde o juiz determina que ele deposite um valor em juízo, né, para garantir que o pagamento seja feito. Se eu perder o processo, o dinheiro vai-se embora para poder pagar as custas do processo e a indenização. Se eu ganho o processo, o dinheiro volta para mim. Tá? Então, por enquanto que eu não perdi o processo ainda, está lá em depósito em garantia, guardado lá, para poder ficar boiando lá até terminar o processo. Beleza? Mas o dinheiro é meu direito. Ativo, circulante, esse aqui eu somo. Reserva legal, conta de PL, PL a natureza é credora, né? Então esse cara aqui está fora. Abatimento de vendas, né? Abatimento de vendas, resultado, natureza devedora, despesa, né? Esse cara aqui eu somo. Ágil na emissão de ações, ó, conta de PL. PL, natureza credora. Cuidado para não confundir com gastos com emissão de ações, né? Que o gasto com emissão de ação é uma conta retificadora, o ágil não. Estoque, então aqui é natureza credora, está fora, só que as contas de natureza devedora. O estoque é ativo circulante, natureza devedora, esse cara aqui eu somo. Receita, resultado, né? A natureza credora está fora. Capital social é conta de PL, natureza credora está fora. Reserva de reavaliação também, né? PL, natureza credora está fora. Receita de equivalência patrimonial é resultado, natureza credora está fora. Ações em tesouraria, pegadinha aqui, pessoal, ó. Por que, Oswaldo? Porque ações em tesouraria, ela é uma conta de PL. PL tem a natureza credora. Só que essa conta é retificadora. Então ela passa a ser devedora. Sim, esse cara aqui eu vou somar.
Investimento, conta de ativo não circulante, natureza devedora está fora. Opa, natureza devedora, esse aqui eu quero, soma. Equipamentos também. Vou somar. Despesa de depreciação, né? Conta de resultado é uma despesa. Vou somar também. Depreciação acumulada. Opa, depreciação acumulada, vou colocar aqui embaixo, porque o sinal ali tá, o espaço está curtinho. Outra conta de pegadinha aqui, ó. Por que ela é uma conta de pegadinha, Oswaldo? Porque ela é uma conta de ativo não circulante. O ativo não circulante, a natureza é devedora. Só que essa conta ela é retificadora. Então ela passa a ter natureza credora. Então esse cara aqui eu não vou somar, ó. Certo? E o ajuste de avaliação patrimonial, na hora da prova o examinador sempre vai ter que dizer, tá? Porque o ajuste de avaliação patrimonial ele pode ser devedor como credor. Não tem como eu adivinhar, a questão tem que falar. Ele está dizendo que é devedor, então eu vou somar. Morreu Maria Preá. Eu quero somar todas as contas que sejam de natureza devedora. Então, R$ 454 mil. O gabarito está aqui no item B de bora comemorar. Maravilha, pessoal. Então vamos lá resolver a nossa terceira questão aqui da nossa aula de hoje. Uma questãozinha da Fundação Carlos Chagas, uma prova para o concurso de técnico da Receita Estadual. Vamos lá. Ó. Ela coloca assim, ó. A empresa Atlanta S.A., antes da apuração do resultado do exercício de 2015, apresentava as seguintes contas e seus respectivos saldos em 31/12/2015. Ele deu aqui os saldos e ele pergunta, quanto é que é o saldo do patrimônio líquido dessa questão que foi apurada? Então vamos lá. Gente, detalhes importantes quando cai PL na prova, tá? Detalhes importantes quando cai PL na prova. Primeiro, se cair conta de resultado, o que eu faço? Se cair conta de resultado, eu tenho que somar. Por que, Oswaldo? Porque o lucro ou o prejuízo que a empresa tiver lá na DRE vai ser transportado para onde? Para o PL. Então é importante que a gente encerre esse resultado e coloque para lá. Beleza? Então teria que somar as contas de resultado também. Acontecem situações onde ele pede o total do PL e ele não dá o PL. Ele não fornece o PL. Oswaldo, quando ele não fornece o PL, o que eu faço? Bom, obrigatoriamente ele vai ter que te dar o ativo e ele vai ter que te dar o passivo. E aí você vai ter que fazer as continhas, né? Porque a gente sabe que o ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Então, isolando aqui o PL, nós teríamos que o PL vai ser igual a quem? O passivo que está aqui de um lado, ele passa para o outro lado, né? Então, teria ativo menos passivo. Então, teria que fazer essas duas contas aqui, dependendo da situação que cair na prova. Legal? Muito bem. Vamos ver como é que o examinador colocou aqui, ó. Vou pegar aqui meu pincel. Ações em tesouraria, ó. Já vou colocar logo aqui de cara, né? Pegadinha. Por que pegadinha, Oswaldo? Porque ações em tesouraria é uma conta retificadora. Então, ela tem a natureza credora. Então, esse cara vai entrar? Vai, só que ele entra subtraindo, ó. Certo? Marcas e patentes, ó. Marcas e patentes é conta de ativo não circulante, está fora. Adiantamento de cliente é conta de passivo, está fora. Ajuste de avaliação patrimonial, conta de PL, né? Natureza credora, esse aqui eu vou somar. Aluguéis pagos antecipadamente, conta de ativo circulante. Caixa equivalente de caixa também. Capital social, conta de PL, opa, esse aqui eu somo. Cliente é conta de ativo circulante, está fora. Custo da mercadoria vendida, ó. Opa, custo da mercadoria vendida é resultado, esse aqui eu vou subtrair, ó. Depreciação acumulada é conta de ativo não circulante, está fora. Aí vem, ó, despesa com aluguel, PCLD, salário, depreciação, despesa financeira, tudo aqui é conta de resultado. Todas são despesas, né? A gente vai subtrair todas elas. Devolução de vendas também. Só toma cuidado com a despesa antecipada, né? Que despesa antecipada não é conta de resultado, é ativo circulante. Empréstimos a pagar, ó, conta de passivo está fora. Perdas estimadas com crédito e liquidação duvidosa, conta de ativo não circulante está fora. O estoque também. Fornecedor é conta de passivo. Investimento ativo não circulante. Máquinas e equipamentos também. Provisões, ó, é conta de passivo, está fora. Aí vem, ó, receita eu vou somar. Receita com dividendos também. Reservas são contas de PL, né? Essas aqui eu vou somar separadamente. Resultado negativo da equivalência patrimonial eu vou subtrair.
Reversão de provisão trabalhista, aqui é pegadinha, tá, gente? Ó, cuidado. Porque a reversão de provisão trabalhista, quando eu faço uma provisão, isso me gera uma despesa, seria um lançamento a débito. Como eu estou fazendo uma reversão da provisão, para reverter a provisão, eu teria que lançar a crédito. Então, esse aqui eu vou ter que somar como se fosse uma receita. Tá? E os tributos sobre a venda, despesa. Né? Então, esse aqui eu subtraio. Beleza, show de bola. Então, perceba na hora da prova, pessoal, que eu não vou pegar só essas contas aqui, ó. Essas contas aqui são contas de PL? São. Mas eu posso pegar só elas? Não. Eu tenho que somar junto, ó. Então, somando aqui, ó, as minhas contas de PL, o que que eu tenho? Eu tenho 2.500. 2.500. Eu tenho 12.000. Tá aqui os 12.000. 230. Tá aqui o 230. Esse aqui, o 230 eu já coloquei, né? Aí vem as duas reservas, de 6.000 e de 12.000. 6.500 e 12.000. Ó, só para a gente fazer aqui uma contazinha rápida, só para poder ver se tem essa alternativa na prova. Ó. Se eu pegar 230.000 mais 12.000 mais 6.500 mais 12.000 menos 2.500, eu tenho aqui, ó, só de PL eu tenho 263.000. Oswaldo, o que é esse 263.000? É o somar esses caras aqui, ó. Daria 263.000, certo? Tem 263.000 nas alternativas, pessoal? Olha o item B aqui, ó. Tá vendo? A maldade que o examinador coloca na hora da prova. Viu aí? Eu posso somar só as contas de PL, ó. Eu tenho que somar só as contas de PL, eu tenho que somar também as contas de resultados, senão fatalmente você erra a questão na prova, tá vendo? Muito bom, show de bola. Então, se eu pegar o total das receitas, subtrair das minhas despesas, você chega aqui num resultado de 85.000. Aí eu pego o total do meu PL, somo com o meu resultado, e aí sim eu chego nos 343 mil reais, e o gabarito aqui seria o item Ed Eva, né? Muito bom, show de bola. Então tá aí. Gente, um cuidado extremo que é importante que você tenha aqui, para que você não erre uma questão dessa daqui na hora da prova, né? Porque às vezes uma pegadinha, né, uma questão faz toda a diferença entre você passar e não passar. Então ter esse direcionamento aqui, né, é o que vai fazer a diferença para que você consiga chegar aí o resultado da tua tão sonhada aprovação. Legal? Lembrando que se você quiser ter acesso a esse material que eu estou fazendo aqui, né, com a explicação do conteúdo, com a resolução das questões, inclusive com as anotações que eu estou fazendo aqui em aula, você pode entrar na nossa turma da Pipoca VIP. Né? Então, para quem me acompanha gratuitamente aqui, né, eu sempre faço essas aulas de forma gratuita. Com o passar do tempo, elas saem do YouTube, ficam disponibilizadas de forma fechada no nosso portal do aluno. E aí eu criei essa nova turma que tem um valorzinho simbólico, né, onde você vai pagar uma mensalidade por mês, e aí você vai pagar um valorzinho que é mais barato do que o valor de uma garrafa de Coca-Cola. Né? Um valorzinho simbólico que você vai poder pagar para ter acesso a todo esse conteúdo de forma detalhada, como eu expliquei para vocês aqui, para que você possa estudar um pouco mais aprofundado. Para você que quer dar um primeiro passo, né, que você não quer ainda fazer um investimento, né, para poder adquirir um curso completo, que tem toda a estruturação, que tem toda a cronologia, que tem todo o material, tudo separado por disciplina, por assunto, por matéria, né, você ainda não está pronto, ainda preparado para poder fazer um investimento mais robusto, né, em prol da tua carreira profissional. Então o que você faz? Você pode entrar na turma da Pipoca VIP. E se por acaso nem a turma da Pipoca VIP você não tiver, se você não tiver condição de fazer um investimento mais barato do que uma garrafa de Coca-Cola, digamos, não tem problema, você acompanha aqui a turma da Pipoca, né, gratuitamente, toda semana tem aula rolando aqui no YouTube para você poder assistir. Legal? Link na descrição do vídeo. Para você que quer fazer parte da turma da Pipoca sem pagar nada, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link onde você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp. E aí no grupo do WhatsApp você vai ser sempre avisado quando tiver aulas, sejam gravadas, sejam ao vivo, né, que eu possa disponibilizar aqui
gratuitamente no YouTube para você poder assistir, beleza? Mas tá aí, pelo menos eu já te dei um curso completo aqui sobre classificação de contas para você poder aprender bem aqui essa matéria. Legal? Então é isso aí. Finalizamos por aqui. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, né? Se inscreve aqui no canal, compartilha o link dessa aula com seus amigos que também precisam aprender a acertar essas questões aqui no dia da prova. Legal? Um forte abraço, um beijo no teu coração e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.